Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo a mais uma Live JR. Nosso tema de hoje está na ordem do dia, está na cabeça de cada um de nós. Os desafios, os novos desafios para o combate ao coronavírus e todo o processo de vacinação. Para isso, nós convidamos o secretário de Saúde do Governo do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Boa tarde, Dr. Jean. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Boa tarde, é um prazer, uma honra ser entrevistado por um grupo tão seleto de repórteres. Participam aqui dessa conversa comigo os meus queridos colegas Celso Freitas. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Cris. Boa tarde, secretário. E a minha querida Thaís Furlan. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Celso. Boa tarde, doutor Jean. Doutor Jean, eu começo com o fato do dia, ou seja, chegaram hoje mais 2 milhões de doses da Coronavac, se eu não me engano, ao todo somando 3.120.000 doses. Eu pergunto ao senhor, como é esse processo da chegada da vacina e o que acontece a partir de agora? Haverá um início da distribuição em que momento? O senhor podia nos adiantar como é esse cronograma? Na verdade, nós teremos 6 milhões de doses das vacinas que já vêm integralmente prontas da China. Hoje, nós recebemos 2 milhões de doses em vacinas que já vieram prontas. Mas, como vocês mesmos viram, nós já recebemos 120 mil previamente prontas e mais 1 milhão de doses na forma de insumos que foram para o Instituto Butantan para serem processados, envasados e aí sim acondicionados até que toda a regulação feita por órgãos de vigilância, no caso a Agência Nacional de Vigilância, estabelecido e se inicie um programa de imunização. Portanto, nenhuma vacina, mesmo que pronta, será ministrada a ninguém caso não haja a chancela, a liberação de um órgão de regulação. Então, para esclarecer, 1 milhão eram insumos, mais 2 milhões de vacinas prontas, mais 120.000 doses. Esses insumos, eles vão servir para a fabricação vão ser multiplicados por outras doses, só para a gente que é leigo compreender como é que é a gestão dessa substância. Essas substâncias, elas vêm numa condição que nós chamamos in-book. Essa condição é um concentrado dessas vacinas que aí são levadas para o Instituto Butantan, na fábrica do Instituto Butantan, onde são formuladas, envasadas, como disse, e aí acondicionadas de forma qualificada para que não se perca a qualidade dessas vacinas. Doutor Jean, nessa primeira fase de imunização, a previsão é imunizar 9 milhões de brasileiros, de paulistanos. Por que não ampliar essa vacinação, já que a capacidade produtiva é muito maior que esse número? Nós temos toda uma estratégia que foi tomada pelo Programa Estadual de Imunização, baseada na disponibilidade de equipes que vão ter e estar disponíveis, bem como numa logística que suporte atender com segurança e qualidade a todas as classes envolvidas. Nessa primeira fase, se iniciou com os profissionais de saúde e trabalhadores de saúde. Quando nós falamos profissionais da saúde, a primeira coisa que nos vem à mente são aqueles como médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. Mas nós temos que entender que os trabalhadores da saúde, aquele indivíduo que dirige a ambulância, aquele indivíduo que está na segurança da unidade hospitalar, ele também está exposto. E nós precisamos que ele esteja lá, bem e saudável. E mais, nós entendemos que ele está exposto ao risco de se contaminar pelo coronavírus. Por outro lado, nós temos ainda aquela população de idosos, todas as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, pelo fato de serem esse grupo etário representante de 77% das mortes em decorrência ao Covid. E um outro grupo que nós também inserimos aí são os quilombolas
e os indígenas. Então, essa é a primeira fase, é uma fase que nós ministraremos do período do dia 25 de janeiro até dia 28 de março e serão intervaladas por 21 dias. Normalmente, nós podemos fazer a vacinação ou a cada 2 semanas ou, no caso, para o recebimento dessa segunda dose, até 28 dias. Então, nós achamos prudente ter uma linha média de 21 dias, que é o tempo para essa vacinação se mostrar bastante qualificada, principalmente para esse grupo etário. Celso? Secretário, o senhor poderia explicar por que o governo de São Paulo adiou o resultado dos testes de eficiência da vacina? É porque pretendia o registro definitivo e não o emergencial? Celso, essa pergunta é muito boa e ela é muito pertinente. Nós tínhamos uma estimativa frente à pandemia que foi estipulada no dia 21 de julho, quando os trabalhos em relação às vacinas, os primeiros voluntários começaram a ser vacinados no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, aqui em São Paulo, e se estimou que nós teríamos, no dia 20 de outubro, os resultados preliminares para a primeira abertura dos testes. Por que isso? Lá em julho, todos nos recordamos que nós tínhamos uma circulação de vírus extremamente elevada, com uma taxa de ocupação, casos e óbitos muito elevados, e dessa forma, nós, com 9.000 voluntários, nós já teríamos a possibilidade de fazer a primeira abertura. A primeira abertura, que seria parcial, era condicionada ao fato de nós termos 61 voluntários que tivessem a positividade para o Covid, manifestassem sintomas, fossem, então, identificados através daquela cultura, o PCR, o RT-PCR, que era a identificação do vírus na secreção do nariz e da garganta. Isso seria um primeiro momento. Porém, frente à queda que nós tivemos em agosto, setembro e, igualmente, outubro, nós tivemos 13 semanas com queda desses índices, inclusive que nos fazia crer que nós já tínhamos o controle da pandemia, especialmente no nosso estado. Dessa maneira, por se tratar de um grupo, esses voluntários eram todos da área médica, que é um grupo que mais se protege, que mais evita as aglomerações e que usa de forma frequente as máscaras. Então, por um lado, se eu tive a diminuição de número de casos de óbitos de internação, por outro lado, eu também tinha uma população que se resguardava mais. O resultado foi que nós precisamos ampliar o número de voluntários e passamos a mais 3.000 voluntários para 12.000 voluntários no seu total, para que dessa forma nós tivéssemos a chance de positivar com mais rapidez. O que acontece é que nós, mesmo assim, então, no dia 20 de outubro não conseguimos, jogamos isso para novembro e, infelizmente, em novembro tivemos um crescente com uma velocidade bastante rápida exatamente desses índices da saúde, o que fez com que nós atingíssemos na segunda quinzena de novembro essa primeira fase com 74 voluntários. Com esse primeiro material, então, nós podíamos fazer aquela análise preliminar. Essa análise que nós chamamos análise interina. E esse material, portanto, foi mandado para um comitê internacional independente. Ele é independente da empresa chinesa, ele é independente do Instituto Butantan, ele é independente de qualquer centro de pesquisa envolvido. E dessa forma, ele, por ser independente, faria uma análise técnica formalizada sem nenhuma variável outra que não análise dos resultados. Dessa forma, na semana passada, nós obtivemos que, ao invés de nós termos só 71 casos, esses casos passaram a ter 174.
a segunda abertura, que poderia inclusive definir o encerramento do estudo, exigia 164 casos, e nós já tínhamos 171. O próprio comitê independente, que é o que afere esses números de casos, simplesmente contatou a empresa Sinovac, bem como o Instituto Butantan, para uma reunião virtual e disse, olha, nós temos a possibilidade de termos esse estudo findado, assim como termos a possibilidade desse resultado definitivo, muito mais robusto, com 3 vezes mais pacientes ou voluntários envolvidos. Qual seria a vantagem disso? A vantagem disso era ter a possibilidade de um registro definitivo, tanto aqui pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como fora, lá na China, pela Agência de Vigilância Local. Ou seja, garantindo não só a utilização da vacina aqui no Brasil, quando liberada, bem como para o próprio mundo, dando a possibilidade de que outras pessoas de outros locais, de outros países, também pudessem acessar a vacina da Sinovac com o Instituto Butantan. Secretário, eu estou aqui recebendo muitas contribuições de internautas, quero convidá-los, inclusive, você que nos segue pelo r7.com ao vivo e que acompanha a nossa conversa por meio das redes sociais da Record TV, encaminhe a sua pergunta, oportunidade de ouro de tirar a sua dúvida diretamente com o secretário de Saúde do Governo do Estado de São Paulo. Secretário, uma dúvida que me ocorre ao acompanhar o noticiário é como isso vai se dar do ponto de vista do gestor público, o processo de vacinação em si. Nós estamos assistindo Brasília dizer que vai comandar um processo federal e, simultaneamente, o governador Dória dizendo, e marcou até data, para iniciar a vacinação 25 de janeiro. E também estamos assistindo vários governadores, passam de 12, que tentam fechar contratos com o Instituto Butantan para a compra de vacina. Como é que o senhor assiste, como é que o senhor prevê que isso vai ocorrer? São Paulo vai sair na frente dos demais estados? Isso não vai criar um embaraço? As pessoas podem viajar para São Paulo, criar até uma situação de dificuldade de segurança, as pessoas viajarem, fluírem para São Paulo para tomar vacina. Como é que o senhor vislumbra a operacionalização desta operação de vacinação? Cris, nós estamos no meio de uma crise sanitária do século. Nós não vimos e não vivenciamos isso na nossa história. E nós só lemos isso em outras epidemias que aconteceram muito lá atrás, muito distante de nós. E isso vem mostrando, nesse momento, que nós temos uma média de 700 mortes por dia. Ontem, nós tivemos quase 1.000 mortes por dia no país. A única forma de nós impedirmos que isso aconteça, que a sobrecarga do sistema de saúde passe a acontecer, é através da vacinação. É a única forma que nós temos. Seja uma vacina ou outras vacinas, enfim, as vacinas que estiverem disponíveis para que nós possamos proteger e imunizar brasileiros, não é só brasileiros de São Paulo. Então, nós já temos essa discussão, inclusive com o Ministério da Saúde, de longa data, setembro, outubro, com cartas de intenções. No dia 20 de outubro, inclusive, o próprio Ministério da Saúde, através do general Pazuello, o ministro da Saúde, ele colocou em reunião virtual com os governadores que adquiriria 46 milhões de doses da Coronavac. E esse aceno era fundamental porque outras vacinas que também tiveram o aceno de serem adquiridas pelo Ministério receberam um aporte financeiro e estavam absolutamente na mesma fase de estudo. Qual era a necessidade que o Instituto Butantan tinha? Até para adquirir mais vacinas. Ao invés de só 46 milhões, a possibilidade de, inclusive, com esse valor, chegar até 100 milhões de doses até junho ou julho. Ou seja, isso permitiria que mais brasileiros também tivessem acesso a essa imunização. Bom, por um lado, nós não tivemos nenhum aceno mais formalizado do Ministério, até porque no dia seguinte a essa reunião houve uma outra informação que veio através dos órgãos de imprensa. De forma alguma o Ministério se declarou
que não adquiriria, mas também não disse que sim, vamos adquirir. Dessa forma, nós acabávamos recebendo as informações via imprensa. Portanto, se nós temos uma vacina que já mostrou, que é a Coronavac, que é uma vacina do Instituto Butantan, com a Sinovac, uma vacina que já mostrou nas primeiras 2 fases de estudo, nos estudos que nós chamamos pré-clínicos, segurança e imunogenicidade. A segurança é ter efeitos colaterais leves, como dor no local da aplicação, discretos, uma dor de cabeça em pequenas proporções melhoradas com analgésicos comuns, e nós não tivemos suspensão de nenhuma fase de estudo por reações adversas graves. Segundo aspecto é a imunogenicidade, a produção de anticorpos, são proteínas que neutralizam o vírus. Todos que receberam 2 doses da vacina produziram 97% desses anticorpos. E aí nós estamos aguardando só a eficácia, que é a proteção que quem tomou aquela vacina, na vida real, vai realmente estar protegido. Ora, se eu tenho, por um lado, uma crise sanitária, por outro lado, uma vacina que muito em breve mostre a sua eficácia, não é justo nós mantermos numa prateleira aguardando uma data a ser dada. Inicialmente, uma das datas era março. Não é correto, nós não podemos aguardar. Cada dia importa, porque cada vida importa. E a vacina é a forma que nós temos de impedir mortes e, o pior, impedir a sobrecarga do nosso sistema de saúde. Nós, no estado de São Paulo, até agora, não deixamos de dar assistência a nenhum cidadão, mas nós esperamos, estamos fazendo, ampliando leitos de UTI, enfermaria, recrutando mais recursos humanos, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, mas se nós tivermos e continuarmos tendo a banalização das normas e regras de vigilância sanitária pela população, nós incorremos ao risco de sobrecarregar a assistência e fazer com que as pessoas assim morram. Por isso, a vacina para nós é uma prioridade. Então, como médico infectologista que sou, bem como gestor de saúde, temos que preservar as vidas. E a vacina é a nossa forma de proteção. Portanto, o senhor está me respondendo dizendo o seguinte: com ou sem comando federal, em 25 de janeiro, tendo a autorização da Anvisa e do laboratório chinês, São Paulo vai começar a vacinar. Nós começaremos, é óbvio que nós queremos o apoio do governo federal para que essa estratégia de vacinação venha a acontecer. O que nós não podemos, se for dito que começaremos em março, o estado de São Paulo manterá a sua data. Se tivermos uma data mais próxima, aí sim, nós teremos toda a sensibilidade de entender que São Paulo estará também no Programa Nacional de Imunização. Mas nós temos que entender que nós não podemos esperar. Não é disputa. São Paulo começa antes. Não é isso. Mas nós temos a maior mortalidade no país, até porque nós temos uma densidade demográfica muito maior. Então, nós não podemos esperar. Isso é uma questão solidária, de humanidade, mas também de gestão pública. É a forma que nós temos de proteger a nossa população. Thaís, vou passar imediatamente a palavra a você. Apenas registrar a pergunta da Silvana Alcântara, Thaís, se você quiser contemplar na sua pergunta, é que o Brasil vai ter prejuízo de ter a vacinação atrasada em relação a outros países? Silvana Alcântara, que nos acompanha pelo Facebook. Thaís, por favor. Indo aí por esse caminho, vários grupos estão demandando uma vacina prioritária aqui em São Paulo, entre eles os professores. Já foi determinado que a volta às aulas acontece em fevereiro. E os professores não estão contemplados nessa primeira fase da campanha. A secretaria, o governo, pretende rever isso, secretário? Nós temos que entender que a primeira fase tem um grupo específico. E, a partir de março, nós já estamos estudando em câmaras técnicas que, além daqueles portadores de doenças crônicas, que também são impactados pela doença, que são
pessoas com problema no pulmão, problemas no coração, problemas na sua imunidade, que são merecedores de receberem também a vacina. É claro que profissionais de várias categorias, profissionais, por exemplo, da educação, profissionais de transportes públicos, coletivos, aeronautas, transportes escolares, eles também estarão se beneficiando daquela primeira e segunda fase baseada na faixa etária ou numa condição clínica que eventualmente se encaixe. Mas nós estamos entendendo que a aula ela não começa na dependência de vacinação. E mais, o programa do Estado de São Paulo fixou essa marca do 1º de dezembro e qualquer faseamento do Plano São Paulo, mesmo naquelas fases mais restritivas, por exemplo, na fase vermelha, as escolas continuarão funcionando. Todas as escolas, todo o aparelho escolar vai ter tanto as restrições de cada uma das fases para a quantidade de pessoas, sejam os profissionais ou os próprios estudantes, mas dará a segurança de equipamentos de proteção individual, medidores, termômetros de temperatura, assim como a possibilidade de todo o distanciamento, garantindo segurança para todos aqueles que lá estiverem. Retomando a pergunta da internauta, a preocupação dela é exatamente de não ter vacina no resto do país. Como é que o governo se prepara para esse turismo de imunização? É só o que se ouve falar, das pessoas saindo de outros estados para procurar vacina aqui em São Paulo a partir de 25 de janeiro. Vocês pensam em firmar parcerias com clínicas particulares de vacina, farmácias, para ampliar esse número de vacinação? O governo se prepara para isso? Porque isso deve acontecer. Essa foi uma discussão que nas várias câmaras técnicas tivemos, inclusive todas elas na presença do governador, no qual disse que o Estado de São Paulo ele segue de uma forma democrática, equânime e socializada como é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Várias pessoas sempre vieram de outros estados para São Paulo, sejam para vacinar, sejam para tratamentos médicos, e sempre foram recebidas. Isso não será diferente nesse momento. Nós estamos ampliando os pontos de vacinação. Pontos por exemplo, numa unidade de vacinação, eu posso ter 2 salas, ali são 2 pontos. E lá nós temos 5.200 pontos e temos a possibilidade de aumentar para mais de 10.000 pontos. Se utilizando dessas unidades, ampliando em escolas, ampliando em quartéis, fazendo com que algumas localidades sejam utilizadas para essa vacinação. Já foi desenhado o número de geradores para manterem o que nós chamamos de cadeia de frio, ou seja, a vacina ela tem que se manter numa temperatura desde o momento que ela saia do Instituto Butantan até o local de aplicação, mantida de 2 a 8 graus. Então, temos geradores que já estão estrategicamente colocados, assim como carretas refrigeradas, assim como seringas e agulhas que já estão adquiridas e totalmente voltadas para esse programa de imunização. Toda a área de segurança, que inclui a Polícia Militar, inclui a Polícia Civil e também as municipalidades, os 645 municípios que darão apoio a essas estratégias, assim como profissionais que já estão à disposição para fazer com que esse programa aconteça de uma forma correta, de uma forma segura, para que nós não tenhamos nenhum dissabor, tanto para quem lá trabalha, do ponto de vista de segurança, como para aquele que está indo lá para se vacinar e se proteger do coronavírus. Celso? Eu queria saber qual a posição do secretário de Saúde com relação às medidas restritivas nesta época de fim de ano, uma vez que o número de óbitos superou a casa dos 1.000, né, ontem. E as UTIs, as informações são de que elas estão superlotadas. De acordo com o percentual de ocupação, vai ser necessário reerguer os hospitais de campanha
Nós temos o risco aí de sofrer um novo toque de recolher ou lockdown? Celso, dentro do programa estadual do Plano São Paulo, que faz esses esvaziamentos, baseado em cada uma das DRS, que nós chamamos, que são as regiões de saúde, nós temos no estado de São Paulo 17 regiões de saúde, cada região, cada centro desse tem uma média de 19, 20 municípios no seu entorno. Então, cada uma dessas cidades, então, são acompanhadas nesses índices da saúde em que prevalecem especialmente a taxa de ocupação em unidade de terapia intensiva, bem como o número de óbitos. Dessa maneira, se precisarmos, para alguma região, fazer a recalibragem e trazê-la de fases que nesse momento estamos na amarela para fases vermelhas, assim o faremos. Essas medidas restritivas também acontecerão. Em paralelo, medidas estão sendo tomadas regionalmente, de forma bem customizada, no sentido de ampliar a assistência hospitalar e da própria enfermaria, então aumentando o número de leitos em UTI para dar assistência a essas pessoas. Qual é a diferença que nós tínhamos lá de maio e junho e julho? Nós tínhamos pedido para as pessoas ficarem em casa enquanto arrumávamos os serviços de saúde. E assim fizemos. Passamos de 3.500 leitos de unidade de terapia intensiva para mais de 8.500, mais de 2,5 vezes esse número, portanto, de leitos de UTI. Assim como a distribuição de milhares de respiradores para todo o estado de São Paulo, equipando as unidades de terapia intensiva. O que aconteceu é que aquelas pessoas que nós tínhamos pedido para ficar em casa, diabéticos, pessoas que tinham problema no seu coração, problemas na sua pressão, passavam a se agravar nas suas doenças de base. E aquele indivíduo que, por exemplo, tinha uma doença, um câncer, e que banalizou porque atendeu a solicitação de ficar em casa e com receio de procurar um médico, acabou piorando a sua condição clínica. Frente a isso, hoje, nós temos um sistema de saúde que atende em 2 grupos de doenças, o Covid e todas aquelas que nós vamos chamar de não Covid. E isso faz com que haja uma restrição numa expansão muito mais rápida. Por isso, a atenção muito mais customizada de cada um dos setores. Quando você me pergunta, temos a possibilidade de abrir hospitais de campanha? Nós não descartamos, mas nós ainda temos a possibilidade de abrir, de ampliar mais unidades de terapia intensiva e de enfermaria. Lembrando que as unidades dos hospitais de campanha eram principalmente de enfermaria. Dessa forma, assim o faremos, para garantir também essa assistência. Mas, por outro lado, Celso, você coloca uma coisa bastante importante. As pessoas, elas têm que lembrar que nós não voltamos ao nosso normal. E nós estamos no nosso finalzinho, perto da vacina. É o finalzinho daquele segundo tempo, estamos no 40 minutos do segundo tempo, mas se nós jogarmos a toalha agora, os 3, 4 gols que estavam marcando a nossa vitória, faz com que nós percamos o campeonato. E perder campeonato significa perder muitas vidas. As pessoas têm que ter responsabilidade. Então, hoje, que nós falamos, diferente de antes, fique em casa enquanto arrumamos a saúde, hoje nós dissemos, fique em casa se puder, mas se sair, saia com responsabilidade. Use todas máscaras, faça a higiene com álcool gel, evitem as aglomerações. Mas, por outro lado, nós temos que tomar cuidado hoje dentro das nossas próprias casas. Trazer pessoas, aglomerar pessoas, mesmo que sejam mais 2 ou 3 casais, imagina, todos se cuidam. Cuidado, isso pode ser uma cilada. E a gente tem que ter uma atenção especial, infelizmente, aos filhos que saem e muitas vezes não obedecem às normas sanitárias e colocam a gente em risco. Eu ouvi uma frase essa semana de um colega meu médico que ele dizia, sabe, Jean, eu estou muito preocupado, porque antes eu tinha medo de me contaminar lá fora e eu me protegia. Hoje eu tenho medo de contaminar na minha casa.
porque eu não sei, apesar de eu insistir, se os meus filhos realmente se protegem. Importantíssimas mensagens, secretário. Eu queria propor ao senhor um bate-bola rapidinho, pergunta e resposta, porque os internautas estão me bombardeando aqui e o nosso tempo está se esgotando. Então, eu queria propor um exercício ao senhor. Vamos dizer que hoje fosse o primeiro dia de vacina. A internauta pergunta o seguinte: a vacina vai ser gratuita ou parte dela vai ser vendida? Totalmente gratuita. Ótimo. Nós não vamos colocar em nenhuma clínica particular. Pronto, o cidadão quer se vacinar, ele está no grupo do primeiro time que vai ser vacinado. Postos de saúde serão utilizados para vacinação? As unidades básicas de saúde, aqueles postinhos de vacinação, algumas farmácias serão conclamadas e, na oportunidade, haverá sinalização. A comunicação vai ser fundamental para orientar as pessoas de quais documentos levarem, de onde se apresentarem para receberem a vacina. Certo, são 2 doses. A pessoa toma a primeira dose, espera quanto tempo? Ela teve uma pequena reação, ela comunica ou não comunica? A partir da primeira dose, o que acontece? Logo na fila, as pessoas vão ser orientadas e vão receber carteirinhas de como haverá e quando haverá a segunda dose da vacina, intervalada em 3 semanas. Então, ela terá... Mínimo de 3 semanas. Então, 3 semanas. O mínimo são 2, lembra que a gente falou? Mas elas já vão receber a informação e a orientação para retornarem em 3 semanas. E nós também faremos um acompanhamento que nós chamamos farmacovigilância, para saber quais são os efeitos adversos que acontecerão, se ocorrerem, para que essas pessoas possam ser totalmente assistidas durante esse período pós-recebimento da vacina. O Instituto Butantan produziu X vacinas. Brasília quer 30X. Brasília virá aqui confiscar e vai confiscar as vacinas do Instituto Butantan? Não haverá confisco algum, até porque o Ministério da Saúde foi convidado a adquirir todas as doses, como disse, setembro, outubro, e não fez porque não quis. Então, dessa forma, não teria sentido algum fazer e mudar essa prerrogativa. Mas é somente sobre essa questão do fluxo de fabricação e demanda por vacina, que parece um nó górdio aí, parece um ponto crucial. Nós estamos agora, conforme o senhor acabou de explicar, o governador divulgou, em 3 milhões e 120 mil doses. Só o Ministério da Saúde promete contratar 46 milhões. Como é que isso se viabiliza? Como é que essa mágica se viabiliza? A produção para atender o Ministério da Saúde, os governos estaduais, as prefeituras que estão demandando junto ao Palácio Bandeirantes. Onde é que vai estar o milagre da reprodução das vacinas? A questão não é milagre de reprodução. Nós daremos início a essas 9 milhões de doses que acontecerão a partir do dia 25 e que terão, ao longo desse período, até dia 28/3, a segunda dose, totalizando 18 milhões de doses para esse primeiro grupo. As demais doses, claramente, serão disponibilizadas para o Ministério. O excedente, o que sobrar. O excedente. Nós lembramos que já existe uma tratativa do Butantan, não só para 46 milhões de doses, mas para nós termos 60 milhões de doses. Portanto, esse diferencial, ou essa diferença de número de doses, vai garantir que todos da primeira fase sejam contemplados, caso nós assim precisemos, e ao mesmo tempo sobrem as 46 milhões de doses para o Ministério. Portanto, nós teremos, como disse, 46 milhões, mais essas 14 milhões que já estão sendo tratadas com a Sinovac e o Instituto Butantan. Dessa forma, não haveria prejuízo na disponibilidade de vacinas também, não só para o Ministério, mas principalmente para todo o Brasil. Agora, colegas, nós temos mais 6 minutos, 2 minutos para cada. Vamos mandar todas as perguntas possíveis. Respostas breves, secretário, por favor. Thaís. Secretário, eu tenho uma pergunta para fazer. A questão da reinfecção, ela é hoje uma realidade. Uma nova linhagem de vírus circulando em São Paulo. O que tem acontecido? Qual o dado que o governo do estado tem hoje sobre reinfecção?
Bom, eu acho que vale a pena explicar o que é uma reinfecção. São aquelas pessoas, nós tivemos agora no nosso estado o primeiro caso confirmado. Pode ser que nós temos no relatório do Hospital das Clínicas análise desses casos, mas eventualmente a gente não consegue detectar e comprovar, que tivesse havido realmente uma reinfecção. Como isso é feito? Vamos pegar o caso agora dessa última paciente, uma mulher de 41 anos. Eu vou beber só uma água que eu vou... Deu sede, né, secretário? Ai, muito. Daí começou a dar uma canhadinha. O que acontece? Uma mulher de 41 anos, da área da saúde, ela teve as primeiras manifestações em julho, foi detectado, através daquele exame do cotonete, o RT-PCR, que ela veio positivo. Ela melhorou, negativou os novos testes e veio a se apresentar bem. Até que agora, no início de novembro, ela volta a apresentar sintomas de nariz entupido, febre, dor no corpo. Ela é reinvestigada com relação ao Covid e veio positivo naquele mesmo teste. O que é feito? É feita uma análise absolutamente genética. Esse RT-PCR nada mais é do que uma forma de você ampliar e enxergar a genética, o genoma do vírus. E se comparou o genoma de daquele que ela teve pregressamente, e o genoma atual. Nessas análises se percebeu que era um outro vírus. Então, o que nós entendemos? Que assim como a gripe, por exemplo, que se eu tive um vírus e me expuser a outro, eu posso ter manifestações, eventualmente até mais leves, mas por isso que todos os anos eu sou obrigado a me vacinar e contemplando outros vírus. E essa é a importância de termos as fábricas de vacinas aqui no Brasil. Assim como a AstraZeneca e a Oxford vão ter a possibilidade da fábrica com a Fiocruz, a Sinovac e especialmente o Instituto Butantan está fazendo uma fábrica que já iniciou as suas obras agora em novembro e terá produção de vacinas totalmente no solo brasileiro. Isso vai permitir que a gente identifique outros vírus e possa, de uma maneira fácil e rápida, incrementar estes novos vírus nas novas vacinas vindouras. O que acontece com a gripe é isso. Todos os anos nós modificamos alguns vírus que são inseridos. As vacinas disponibilizadas pelo SUS contemplam 3 vírus, na rede privada são 4 vírus. E seguramente assim o será para o coronavírus. Celso, um minutinho para a sua pergunta e resposta, secretário, se puder. Estamos bem perto de terminar. O ministro Paulo Guedes defendeu hoje que a vacinação em massa e voluntária é crucial para a economia, secretário. Qual a sua posição em relação à obrigatoriedade? Olha, é importante a gente lembrar da diferença entre obrigatório e compulsório. Compulsório, eu abro a porta, exijo, vai vacinar, guardas, podem vacinar. Não, nós estamos falando de obrigatoriedade. Nós temos um Sistema Nacional de Imunização pelo SUS que ele é obrigatório e que se os pais não vacinam os filhos, na hora de fazer, por exemplo, a matrícula numa creche, numa escola, fala, olha, está faltando, enquanto a senhora não vacinar, a senhora não pode inscrever seu filho. Isso é uma obrigatoriedade. E dessa forma deve acontecer. Nós temos que entender que, por exemplo, outras situações para outras vacinas, por exemplo, a vacina da febre amarela. Se você não tomar uma vacina de febre amarela, você não vai para vários locais do mundo. E a exigência natural não só para uso de transporte aéreo e também para você talvez se hospedar num determinado local. Talvez exijam isso como forma de proteção. Então, é uma obrigatoriedade. Se não quiser tomar, não tem problema, mas também você não vai fazer certas coisas, você não vai ter usufruto pleno das coisas como até então você faria. Secretário Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Governo do Distrito Federal, agradeço, do Governo de São Paulo, Brasília não me sai da cabeça, agradeço muito a participação do senhor nesses importantíssimos esclarecimentos aqui na live, agradeço a participação dos colegas e vou deixar alguns segundos para o senhor concluir com uma mensagem
como o brasileiro deve se portar nesta virada de ano para se proteger do coronavírus. 40 segundos, por favor. Olha, primeiro eu quero agradecer muito o convite que me foi feito. É uma honra, como disse, estar com vocês, mas nós ainda não estamos nem sequer no novo normal. Nós ainda estamos em plena pandemia, estamos em quarentena e essa pandemia recrudesceu. O vírus está mais próximo de nós do que antes. Todos nós estamos ouvindo algum parente, amigo que está internado, que abriu o diagnóstico agora de Covid. Portanto, se cuide. Você é responsável por você e pela sua família. É importante ter essas festividades, aqueles abraços acalorados para mais tarde, para que a gente possa fazer isso por muitos e muitos anos. Mas vamos aguardar mais alguns dias quando as vacinas aqui estiverem. Muito obrigada, secretário. Excelente trabalho para o senhor. Agradeço a sua atenção e até a próxima Live JR. Ótima tarde para você.